Pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Eu confesso para vocês que eu não esperava, novamente, que eu fosse falar de dissertação do tipo argumentativa, mas acontece que nós temos agora acesso ao Mega, e o Mega ele propõe uma revisão geral aí do que é uma dissertação, das nuances de uma dissertação argumentativa, da maneira como a gente se prepara para os concursos de vestibulares e do Enem. Eu penso que isso de todo é bom, né? Se pensarmos assim que a gente vai revisar tudo e que aquilo que ficou enquanto dúvida vai ser fechado pelo professor aqui. Então, eu enviei para o e-mail da Maria Clara alguns temas de dissertação que são bem pertinentes e que vocês devem produzir a partir da aula que vou dar hoje. Eu vou procurar o máximo possível ser bem objetivo, porque não são conteúdos novos, mas eu fiz assim um resumo daquilo que é importante para vocês se prepararem para os vestibulares, para o Enem e para as provas de redação que surgirão se tudo der certo. Ok? Vamos lá então. A primeira recapitulação que eu trago à luz de vocês é a diferença entre uma dissertação e uma dissertação de cunho argumentativo, ou seja, dissertação do tipo argumentativa. Então eu creio que vocês perceberam, né, se vocês pararam esse slide que eu acabei de mostrar para vocês, que existe o gênero dissertativo. E o gênero dissertativo não pressupõe opinião. Acontece que algumas universidades e seus vestibulares pedem para fazer texto dissertativo, que é aquele texto em que você se propõe a analisar um conteúdo, explicar, mostrar o seu conhecimento sobre ele. A dissertação do tipo argumentativa, que é uma dissertação mais comum nos concursos de Enem e, em geral, nos vestibulares, são dissertações que, além de você expor o seu conhecimento sobre determinado tema, você vai levantar uma tese, sugerir uma tese sobre o tema. Então você escreve a partir da tese. Pela tese, você vai argumentando, defendendo o seu ponto de vista, provando por que você tem essa teoria, né, até chegar numa conclusão que no Enem tem um nome específico, que é o nome de intervenção social, onde você tem que dar uma solução, uma sugestão para resolver a tese e mostrar ainda o meio que você vai recorrer para resolver aquilo que você propôs. Então, por esse slide último aí, você percebeu aí, creio que você teve o contato com o conceito de tese, o que é uma tese. A tese é uma proposição. A ideia da tese numa dissertação de 30 linhas no máximo é deixar clara a tua opinião, ou seja, marcar a sua opinião, é formular uma hipótese, né, que seja ponto de partida para você defender aí os seus argumentos ao longo do desenvolvimento do seu texto. Bem, tem que pensar sempre que a máxima de uma tese, né, de uma dissertação argumentativa aí, é fazer o interlocutor concordar com aquilo que você defende, com seus argumentos. Às vezes isso não é possível, mas você tem que persuadir o seu leitor a pelo menos a compreender o seu ponto de vista a respeito do assunto, assim como a relevância desse assunto. Então isso tem que ficar claro para o seu leitor, ele tem que compreender aquilo que você defende. Se der para ele concordar com você, ótimo, mas às vezes nem sempre isso é possível. Esse trenzinho é sempre utilizado, eu sempre utilizo, talvez vocês não compreendam porquê, mas é para mostrar aí como funciona a estrutura de uma dissertação, em que o carro-chefe é a introdução, ela tem que ser muito forte, e os demais vagões são os parágrafos, né, que vêm logo após essa introdução, e que tem que ser, na verdade,
uma rotina em relação àquilo que você coloca na tese. Ou seja, você não foge da tese. Esses vagões do meio do trem, eles têm que sustentar a sua tese. E o último parágrafo, então, decorre também da tese, decorre do desenvolvimento e supõe aí que você faça uma intervenção social a respeito daquilo que você defende. Nós sugerimos introdução de 5 a 7 linhas. Isso também não tem que ser levado à risca, mas é uma sugestão para você conseguir uma proporção de linhas por parágrafo, né? E a intenção de uma introdução, desculpas, é você conseguir ilustrar, ou seja, contextualizar o tema e, em cima desse tema, conseguir sugerir uma tese. Essa é a máxima de uma introdução. Nós sugerimos parágrafos de 3 a 4 períodos e a tese da introdução tem que ficar no último período dela. Tá? Isso não tem variação. A tese é o último período da introdução, que pode ter de 3 a 4 períodos. E o desenvolvimento, ele também, né, se pensarmos em número de linhas e numa dissertação que tem que ter no máximo, que tem de ter no máximo 30 linhas, o ideal é que você escreva ela entre 18 e 20 linhas. Nós vimos aí que a função essencial do desenvolvimento e ela tem esse maior número de linhas porque é a oportunidade que lhe é dada para defender a sua tese e provar a qualidade do seu posicionamento. Aprofundando aí os seus argumentos, por isso o maior número de linhas. É interessante fazer de 2 até 3 parágrafos, menos do que 2 não é legal, mais do que 3 é impossível, dependendo da quantidade de ideias. Nós costumamos ver dissertações com nota máxima, com no máximo 4 parágrafos, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento, mas é possível fazer também 3 parágrafos de desenvolvimento, sim. Se você parar seus slides aí para ler, né, você parar o vídeo para ler, dar uma pausa aí, você vai conseguir ler os textos dos candidatos que tiraram nota 1000. Então, quando eu falei da introdução ali, eu mostrei uma introdução da candidata Eduarda Duarte. Agora eu quero mostrar aqui o desenvolvimento da mesma candidata em relação àquela tese lá que ela levantou na introdução. Mas eu só vou mostrar para que você tenha como parâmetro. Aí eu creio que você tenha parado o vídeo e lido a conclusão da Eduarda Duarte. Ou seja, o texto está fragmentado aqui, mas é legal você ler para você perceber a coerência e a coesão do texto da candidata. Bem, o que eu quero chamar a atenção, então, como vocês viram, é sobre a conclusão de uma dissertação do tipo argumentativa. É claro que ela só tem um parágrafo e nós consideramos ideal aí de 5 a 7 linhas para ele. Sempre, todos os parágrafos de uma dissertação, eles têm que ter de 3 a 4 períodos, ou seja, você introduz com um tópico frasal, desenvolve esse tópico frasal e fecha o tópico frasal. A função de uma conclusão é sintetizar o que foi dito ao longo do texto. E, é claro, a função de uma conclusão é propor soluções para a tese que foi abordada e desenvolvida ao longo do parágrafo. O título para a redação do Enem não é obrigatório, mas ele pode valer pontos, sim, se ele for bem feito, se ele for original, se ele for bem construído, tiver um propósito mesmo. E existem dicas para que ele possa ficar legal. Tá? Ele deve ser sucinto, ou seja, ter no máximo 3 palavras-chave, deve ser relacionado com algo que será abordado ao longo do texto e não pode ser um título óbvio. Então nós já vimos alguns exemplos de redações assim com títulos muito legais, muito criativos, como aquele exemplo do Orgulho Machadiano, que é uma redação muito conhecida, inclusive viralizou na internet, que faz alusão ao personagem Brás Cubas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Também vimos Mulheres de Atenas,
que foi um texto que fala da submissão das mulheres, da violência contra as mulheres, né? E que é uma música do Chico Buarque, faz relação, alusão à música do Chico Buarque de Holanda, assim como faz a mitologia. Então, se for para colocar título, faça algo original. Você pode ganhar ponto com isso, mas pode perder se você fizer um título que não tem nada a ver, que não é nada original. Na dúvida, não faça. Dê preferência a uma linguagem pessoal, mas também o seu discurso tem que ser impessoal. Como compreendemos isso? Ou seja, o que você está dizendo tem que ser algo que passe uma verdade. Você está colocando como se fosse uma verdade universal. Você tem que colocar de uma maneira que persuada o seu leitor de que isso não é algo defendido por você enquanto ser humano, mas por toda uma sociedade, por toda a humanidade. Então ali nós temos alguns exemplos ali do que é ideal nesse slide que você acabou de ver, do que é ideal e do que não é ideal. Procure utilizar verbos no presente do indicativo. E o emprego desses verbos no presente do modo indicativo dá maior precisão ao texto e mostra também, quando o tempo é presente, que o assunto ainda é muito atual. Vocês viram aí então o que se exige de um candidato, não é tanta coisa assim, mas é uma dissertação com 30 linhas, né, a respeito de temas que a gente não sabe exatamente quais serão, mas sempre serão de ordem social, científica, tecnológica, cultural ou política. Exige-se também que você cumpra com as 5 competências do Enem, que são aí o domínio da língua, a organização textual, o conhecimento de atualidades e a capacidade aí de expor uma opinião, além de conseguir propor aí uma solução para aquilo que você estua, coloca ao longo do texto, né? É claro, tudo isso sem ferir os direitos humanos, porque senão você pode zerar a redação. Não é necessário falar sobre as 5 competências do Enem, uma a uma, já são velhas conhecidas de vocês, embora vocês possam perguntar caso haja dúvida em sala de aula no momento que estivermos ao vivo. Importante lembrar que a dissertação, a redação de modo geral, ela tem um caráter interdisciplinar, ou seja, ela bebe das outras disciplinas. O discurso que você utiliza dentro do seu texto, ele tem que se relacionar com as outras áreas do conhecimento. Isso é muito importante e, é claro, uma redação que valoriza a história, a filosofia, a literatura, que são áreas de bastante importância das ciências humanas dentro do currículo, ela acaba saindo na frente sempre. Então é importante você citar aí, fazer referências às outras áreas do conhecimento. A proposta de intervenção, ela vale 1/5 da prova, ou seja, ela vale sozinha 200 pontos, daí a importância de saber fazê-la. Quais são os critérios mais importantes em relação a ela? Permitir ao leitor o julgamento sobre a sua execuibilidade, ou seja, a exposição de intervenção e os detalhamentos dos meios para realizá-la, não é simplesmente dizer o que tem que ser feito, mas os meios que vão ser utilizados para que isso seja de fato efetivado. Tem que ser algo exequível, tem que respeitar os direitos humanos, e quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural, e tem que ser propostas aí que sejam concretas, consistentes e coerentes com o desenvolvimento das ideias. Tem de ter, então, muita responsabilidade no momento em que você faz as suas intervenções sociais. Sugestão sempre é olhar para o tema, né, e procurar responder as seguintes perguntas, né? O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social um tema como esse?
Como vai ser viabilizada essa proposta? Pense nisso antes de escrever a sua intervenção social. Para resumir sobre o que nós falamos então e o que é importante em termos de estrutura de redação, nós tratamos o quê? Da importância de uma estrutura ortodoxa, ou seja, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós falamos de o candidato ter que mostrar uma preocupação social, o corretor percebe, de usar uma linguagem impessoal, mas ao mesmo tempo pessoal, de se valer da interdisciplinaridade e de fazer uma proposta de intervenção. O que nós vamos falar sobre planejamento de dissertação aqui é meramente sugestão. Aos pouquinhos você vai pegando um meio, vai tendo uma maneira aí de produzir os seus textos, de planejar os seus textos, que vai dando certo. Mas para quem não tem, aqui fica uma sugestão então. Nós não queremos aqui romancear os planejamentos das vidas humanas, cada um sabe de si, mas a gente sabe que aquela pessoa que ela é mais racional, que ela tem um planejamento da sua vida, ela tende a ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Né? Planejar uma carreira, planejar o que deve ser feito a seu tempo. Né? E por isso nós fazemos uma relação com o planejamento de uma dissertação. A gente percebe, quando lê um texto, quando o texto é planejado e quando o texto ele vai sendo feito assim à medida que vai surgindo a ideia. Às vezes dá certo, mas tão certo quanto uma redação planejada é impossível. Tá? Porque quando a gente planeja as redações, a gente consegue interrelacionar as ideias, a gente consegue sequenciá-las de uma forma organizada e vão, de certa forma, quando eu me planejo, tudo isso, quando há esse planejamento, que eu produzo um roteiro, eles vão reproduzindo aí pensamentos que são organizados de uma maneira que fica fácil aí para o corretor compreender. Nós jamais orientamos um candidato a não ler a coletânea de textos. A coletânea de textos é excelente para disparar reflexões. Só que a gente pode, já de cara, ver o tema e muitas vezes se familiarizar com ele. Então é interessante essa estratégia que vocês acabaram de ver, de fazer uma pergunta para o tema que você recebe. Ao fazer uma pergunta para o tema, obviamente cada candidato, cada ser humano obtém uma resposta. Porque cada um olha por uma janela, cada um tem uma leitura, uma contextualização de mundo, de cultura, e cada um vai responder à sua maneira. Ao responder, como você viu no exemplo ali, você terá uma resposta. Essa resposta, ela será a sua tese. Feito isso, quando você tem uma tese já, ao ler, você vai ler a coletânea. Ao ler a coletânea, o seu olhar vai direcionado para encontrar argumentos na coletânea que endossem aquilo que você levantou enquanto tese. Ou seja, você vai fazer uma leitura mais responsável, vai filtrar aquilo que é adequado ao seu a persuadir o seu leitor a fazer os seus argumentos ganharem mais força. Então é interessante conduzir dessa forma, mas nem sempre é possível, porque às vezes a gente lê a proposta de solicitação ali para o tema e às vezes a gente não se sente tão familiarizado em relação ao tema. Isso é normal. Daí é importantíssimo ler a coletânea, porque de repente ali da coletânea pode surgir a ideia que não surgiu ao ler apenas o tema da redação. Da coletânea, quando você já tem uma tese, ao fazer uma pergunta para o tema, você vai extraindo dali, como já foi dito, argumentos que vão endossando aquilo que você já tem enquanto tese.
mas às vezes você não tem. Então, da coletânea você pode extrair a tese sim. É importante fazer a leitura, ganhar um tempo fazendo a leitura, anotando ideias que lhe vêm à mente, os insights, os famosos insights que lhe vêm à mente no momento que você lê algum texto da coletânea, porque dali pode surgir também, além da tese, alguns argumentos legais aí que podem ser a cereja do bolo da sua redação. Então dá para aproveitar a coletânea bastante. Leia ela, anote ideias, né? Para que você consiga aí produzir argumentos que sejam impactantes, que chamem a atenção. Cuide para não ficar parafraseando aquilo que está na coletânea. Ela serve como disparadora de reflexão. Apenas. Todavia, às vezes tem ali um número, um dado estatístico, algumas siglas, algumas ideias que são legais que foram lançadas, às vezes sem muita contextualização dentro do texto, e você quer utilizar esses números, quer utilizar essa ideia e quer criar algum argumento em cima disso. Ok, interessante isso, gente. Você pode utilizar esses dados, essa ideia que muitas vezes não é bem contextualizada. Mas lembre-se, ao colocar no seu texto essas ideias que estão na coletânea, de uma frase ou de um número, você tem que analisar essas frases. Você tem que aproveitar o momento para dar autoria ao seu texto. Não tem problema utilizar dados estatísticos ou até mesmo uma frase que apareceu na coletânea. Mas ela tem que vir acompanhada dentro do teu texto com uma análise. Você tem que dar a sua cara ao texto. Você tem que dar autoria àquilo que você escreve. Neste exemplo aí, eu mostrei para vocês aí como é possível você se familiarizar com uma ideia que está num dos textos da coletânea e transformar isso em argumento que seja seu, né? Você cria uma análise, ou seja, você utiliza o texto como ponto de partida para dar autoria a ele. Em resumo, então, o que eu quis com esse momento de planejamento trazer para vocês é que é importante, antes de escrever um texto, que você tenha claro qual é o objetivo dele. Ou seja, tem que criar a sua tese. E a partir da sua interpretação, você vai conduzindo ao texto. Daí o texto, né? Aí você vai levantando argumentos, né? Fatos, opiniões, dados, informações que têm a ver com a sua tese, né? Analise a partir desses dados possíveis formas de intervenção, né? Quando você está escrevendo, está levantando dados, já vai pensando em como você vai concluir. A intervenção, como a gente viu, vale um quinto da prova, é muito importante. Avalie o texto, conclua. Não esqueça de deixar claro quem será o agente social. Podemos ter de 2 a 3 agentes sociais, menos de 2 é pouco, mais de 3 passa a ser muito, muitas vezes. E é isso, gente. Lembre que ao concluir, você tem que mostrar o que tem que ser feito, a intervenção, e como isso será feito. O meio que será utilizado para que isso seja feito. Vocês podem fazer os exercícios da página 74 a 76 do Mega e em seguida, logo após isso, nós corrigiremos os exercícios e falaremos sobre as propostas de redação a serem feitas. Eu não prometo que corrigirei todas, porque isso seria impossível, mas nós podemos escolher uma ou outra redação para ler, fazendo valer nota, né? Uma nota como composição do bimestre 2. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender aquilo que não era tão claro assim. Abraços.